Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, segunda-feira, 23 de fevereiro. Vamos fazer uma prece, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre e amigo, e com muita gratidão, pedir pelo dia que se inicia, por esta semana que se inicia. Pedir a espiritualidade amiga, ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores, que estejam conosco, a nos inspirar, as boas ideias, os bons pensamentos, para que assim possamos ter boas ações, boas palavras, bons gestos. Pai, nos ajuda a fortalecer a nossa fé se nós hesitarmos. Nos ajuda no entendimento e na força necessária para que o dia seja produtivo e para que possamos encerrá-lo na certeza de que demos o nosso melhor, por mais simples que seja. Jesus amigo, gratidão por tanto ensinamento e que tu esteja conosco no nosso coração durante a nossa reflexão e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos a um estudo, uma pequena reflexão para a nossa segunda-feira. Vamos lá, vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E nos veio aqui o item 13, que é a instrução dos espíritos, então, do capítulo 18, item 13, e diz assim, vou baixar um pouquinho, Ave Maria, diz assim: será dado àquele que já tem. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. E diz assim: os discípulos de Jesus lhe perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? E ele respondeu: aos meus discípulos foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros isso não foi permitido. Porque aquele que já tem conhecimento, que trabalhou e produziu boas obras, será dado ainda mais, e ele ficará na abundância. Aquele que não tem, porque não se interessou em aprender, não trabalhou, nem produziu boas obras, lhe será retirado até mesmo o pouco que tem. É por isso que eu falo por parábolas, porque ao meu ver, eles nada enxergam e ao ouvir nada compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que disse: escutarão com seus ouvidos e não entenderão, olharão com seus olhos e não enxergarão. Isto está em Mateus, capítulo 13, itens 10, versículos 10 a 14. Vamos ler mais um, o 14, que diz assim: Jesus disse: prestem atenção ao que vão ouvir. Vocês serão medidos com a mesma medida que usaram para medir os outros, e ainda lhes será acrescido um pouco mais, porque aqueles que têm receberão ainda mais, e aqueles que não têm, até mesmo o pouco que possuem lhes será retirado. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Vamos ver aqui o item 15. Vamos ler um pedacinho do item 15, que diz assim: dar para aqueles que têm
e retirar daqueles que não têm. Meditemos um pouco sobre esse grande ensinamento, que muitas vezes parece contraditório. Nos parece, realmente. Aqueles que receberam são aqueles que entenderam o ensinamento de Deus. Receberam porque se esforçaram e se tornaram dignos para tanto. O Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja aqueles cujos esforços tendem para o bem. A dedicação daqueles que perseveram atrai as graças do Senhor. É como um ímã que atrai as coisas boas e as torna fortes para subirem a montanha sagrada, no alto da qual encontrarão o repouso após o trabalho. Tira daqueles que nada têm ou têm pouco. Entendamos isso como um ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abram suas inteligências e seus corações. Vejam pelo espírito, entendam pela alma e não interpretem de maneira tão grosseira as palavras de Jesus. Não é Deus quem retira daqueles que receberam pouco. São os próprios homens que, esbanjadores e descuidados, não sabem conservar o que possuem. Não sabem aumentar, pelo esforço dos seus trabalhos, a dádiva que receberam em seus corações. E vamos parar por aqui. Ainda tem mais um parágrafo. Façam a leitura deste parágrafo, mas aqui já temos bastante. Eu quis ler um pouquinho mais para que a gente tivesse um pouco da interpretação do que os Espíritos quiseram nos trazer, Então, o que nós precisamos entender? Que quando disseram que os que têm muito vão receber mais e os que têm pouco dos que têm pouco ainda será retirado, é muito bem resumido aqui. O que é dar aos que já têm? Aos que se esforçaram para entender as palavras de Jesus, para buscar o Pai, para se tornarem melhores, Se esforçam. Nós sabemos que não é fácil andar no caminho reto no nosso mundo, como nas facilidades dos vícios, de tudo que é oferecido. É muito mais fácil nós termos um caminho somente de êxtases, de alegrias rápidas, de busca por felicidades instantâneas. É muito mais fácil do que buscar a disciplina, o entendimento, uma filosofia, um autoconhecimento, um entendimento, cuidar do corpo como deve ser cuidado, cuidar da mente, cuidar do espírito, da nossa alma. É difícil. Então, muito mais será dado. O que mais será dado? Será dado mais oportunidades de se desenvolver. E a quem não usa será tirado. É claro que Jesus falava por parábolas para ser forte, para realmente tocar, Porque se Jesus chegasse e tivesse uma conversa franca, nós não entenderíamos, que eu digo, os espíritos encarnados da época, não entenderiam, não chocaria, a ponto de fazer alguma mudança, de chamar a atenção, se fazer ser escutado. Por isso Jesus falava por parábolas, Mas quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, vai parar e prestar atenção naquela época e ainda hoje. E a quem não tem será retirado como um castigo. É isso que mais nos choca, na verdade, porque nós temos medo. Nós temos receio que Deus nos tire
Será que eu não estou fazendo bem, então Deus vai me tirar por punição? Não, é uma consequência, né? Lei de causa e efeito. Nós mesmos vamos colocar, vamos deixar ir o que não cuidamos. O que não cuidamos vai, né? O que nós conhecemos bem, os recursos financeiros. Então vamos usar este exemplo. Mesmo que uma pessoa receba uma grande herança e ela não seja gastadora, né? Ela fica ali, ela não exagera, não põe fora em coisas superficiais, mas ela também não faz nada com aquilo. Ela pega aquela quantidade da herança e vai usando só para, né, consumir, pagar suas contas básicas, vive uma vida bem humilde. Mesmo assim, essa herança vai acabar. E é um castigo que a herança acabou? Não é um castigo, mas a pessoa não fez nem o mínimo para manter. Ela só usou. É disso que se trata, se tivéssemos que resumir em poucas palavras. E isso se dá em todos os âmbitos da nossa vida. Um relacionamento que a gente não cuida, os recursos financeiros, a saúde, né? O nosso envolvimento com o Pai, com a espiritualidade, a nossa relação com Jesus, com Deus, com os espíritos amigos, tudo é assim. E para nós espíritas ainda tem a ação e reação, causa e efeito das outras reencarnações, que o que não podemos explicar aqui, sabemos que estamos ou colhendo ou resgatando de outras existências, porque a vida é uma só. Uma vida imortal dividida em pequenas frações. Então é muito bonito. E é bom que a gente, até para que nós não reclamemos, porque às vezes estamos numa caminhada, nos esforçando, e aí parece que algo acontece e fica difícil. Mas aí a gente faz uma reclamação para Deus. Eu que faço tudo certinho, me acontece isso. E para aquele lá que não faz nada, parece que tá tudo bem. Claro que primeiro a gente nem deveria estar cuidando da vida do outro, mas sim, a gente faz comparações. Mas isso que nós não entendemos, que as provas são sempre para nos fazer evoluir. Então, se veio algo difícil, é para que a gente dê um passo a mais, nem que seja num resgate, para interromper aquilo ali, resgatar e continuar. Então sempre são oportunidades. Então vamos aproveitar que tudo que nos vier, porque com certeza Deus está conosco e permite que aconteça para que nós continuemos evoluindo. Muito bonito mesmo. Nos faz pensar, cada um aí tem seus motivos, eu tenho o meu, tu tem os teus, em alguma situação que esse evangelho se encaixe, tenho certeza. Vamos para o Livro dos Espíritos, aqui. Nós estamos então na introdução ao estudo da doutrina espírita, o inicinho do Livro dos Espíritos. E essa introdução é dividida em 17 partes. 17 itens, 17 partes, como quiserem chamar. Nós já estamos no item 11, que fala sobre espíritos ilustres e espíritos desconhecidos. E aí Kardec vem nos explicar, Kardec aqui está num momento onde ele vem falando dos opositores, dos que atacam, dos que criticam a doutrina, né? E ele fala que os opositores sempre dizem, mas que interessante que só vem espírito ilustre conversar, só espírito importante. E Kardec explica que não, que é um equívoco. É claro que o que chega, né, o que chegava na época ali a público eram as figuras, né, mais conhecidas. Por quê? Porque era o que iria despertar algum interesse em quem estava escutando, né? Porque se fosse um espírito que ninguém conhece,
não ia gerar nenhum tipo de interesse do público em geral. Então, o que chegava a público eram os nomes conhecidos, os espíritos conhecidos. E aí Kardec explica que diversas comunicações de espíritos desconhecidos aconteciam e em muito maior número, só não vinha a público, né? E outras questões que Kardec levanta. Primeiramente, na hora de evocar, Kardec trabalha, sim, né? Vamos lembrar que o segundo livro, que é o livro dos médiuns, o nome do livro não é só livro dos médiuns, é livro dos médiuns e evocadores. Então, hoje em dia não se usa de evocar, mas Kardec fazia porque Kardec pesquisava a doutrina. Então, ele explica aqui que na hora de evocar, para fazer perguntas sérias, Kardec iria chamar alguém conhecido. Como iria chamar um desconhecido? Não é mesmo? Para fazer uma pergunta. Então, numa evocação, se usa de chamar um espírito com aquele conhecimento específico, com uma moral comprovada, com uma índole comprovada, um nível intelectual comprovado. Por isso se evocava os conhecidos, automaticamente os conhecidos é os que vinham a público, mas que não, que todos os espíritos se comunicam, ilustres, não ilustres, todos se comunicam. E também levanta e termina com uma questão que é a seguinte: porque alguns opositores diziam assim: o que ia querer um espírito ilustre vir conversar aqui? Ele tem mais o que fazer. É que nós ainda temos a visão de corpo físico. Tem o que fazer no sentido de um espírito ilustre, um espírito ocupado, uma figura ilustre, uma figura ocupada, e a gente continua com essa cabeça no plano espiritual. E ele traz a comparação aqui que os últimos serão os primeiros, né? E os primeiros serão os últimos, que no plano espiritual não tem de ilustre. No plano espiritual nós somos o tamanho da nossa moralidade. A gente precisa começar a entender isso. Que aqui a gente ainda engana. Aqui, enquanto a gente tem esse corpinho, a gente ainda engana com a quantidade de dinheiro, com a quantidade de beleza, com a quantidade de capacidade de falar. Mas quando chegar no plano espiritual, só temos a nossa moral. Então não tem de espírito ilustre. Kardec termina, é um item bem curtinho, mas que assim, né? Nos faz despertar. Então, vamos começar hoje a interiorizar isso, que no mundo, no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, só temos a nossa quantidade de moral. Então vamos trabalhar nela. É claro que aqui a gente traz até um tom humorado, mas a gente precisa cuidar do corpo, né? Ter uma beleza assim saudável, agradável, para não ser desleixado. A gente precisa de dinheiro para pagar as nossas contas, para produzir, fazer o mundo desenvolver. Claro. Mas isso são ferramentas para desenvolver a nossa moral. Muito bem, muito lindo. Vamos então encerrar. Vamos fazer uma prece, fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez ao Pai pela oportunidade bendita e pedindo que hoje tenhamos força e discernimento para fazer o que é necessário e para fazer o que é útil para nós, para o nosso entorno, para o nosso planeta e para o desenvolvimento, para que assim possamos, Pai, chegar cada dia um pouquinho mais perto de Ti. Jesus, mestre e amigo, nos auxilia na nossa caminhada. Espíritos amigos, meu anjo da guarda, nossos anjos guardiões, espíritos protetores, permaneçam conosco.
hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.